Em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Oreste, estou hoje com o Dr. José Calixto, dos maiores conhecimentos na área de gestão e capacitação em diversas áreas, tanto cooperativismo como também na parte de acreditação hospitalar ou certificação hospitalar. Dr. José Calixto, gostaria que se apresentasse aí. Diga aí, meu amigo Cláudio. Uma boa tarde, né? Cláudio, é o seguinte, meu nome é Calixto, né? Todo mundo já me conhece. Eu sou cirurgião geral, mas nessa parte de gestão hospitalar eu me dediquei muito, estudei, aprendi muito durante a pandemia, né? E o nascimento também do meu neto. Então eu fiz uma virada de chave na minha vida e, assim, hoje eu tomei outro rumo, né? Mas hoje eu sou o diretor clínico e técnico do Hospital da Unimed João Pessoa, sou o vice-presidente do sistema OCB Sescop aqui na Paraíba, sou do Conselho Fiscal da Sicredi Evolução, também faço parte da diretoria da Cooperativa dos Cirurgiões da Paraíba, onde eu fui também presidente, e sou também atualmente conselheiro do nosso CRM. É uma vasta área de atuação e que denota um amadurecimento, um conhecimento adquirido ao longo dos anos. Com relação à gestão do Hospital Unimed, você lida com corpo clínico, com situações assim que normalmente requerem uma certa capacidade de gestão acima do normal, né? Porque é um hospital complexo. Isso. O Hospital da Unimed, não só o hospital, eu acho bom que quando a gente fala de gestão hospitalar, eu gosto muito de dizer, várias palestras e cursos, né, que eu fiz, que a gestão hospitalar ela é muito parecida, só perde em complexidade para a gestão de aeroporto. Então, a aviação é muito parecida com a gestão hospitalar. Eu lembro, Cláudio, eu sempre cito esse exemplo. Uma das melhores palestras que eu assisti na minha vida foi em São Paulo, faz tempo já. Eu não lembro o nome dele, foi um senhor, ele foi piloto da American Airlines durante 30 anos, um holandês, e ele se aposentou. E ele foi convidado para ser diretor de um hospital no interior do estado de Minnesota. E a palestra dele, ele faz uma analogia da aviação com um hospital, a gestão do hospital. Ele ficava impressionado como comandante, como uma mala tinha tanta segurança de sair de Nova York e chegar em Paris, e como um paciente que sai do seu apartamento, vai para um centro cirúrgico, por exemplo, e retornar, né? Então, todos aqueles protocolos de checklist de segurança, ele ficava impressionado. Tem que estar afinado. Isso. Então, eu digo assim, a gestão de um hospital, principalmente o Hospital da Unimed João Pessoa, o Alberto Urquiza, é um hospital de alta complexidade. Nós temos 250 leitos, 5 UTIs, então um corpo clínico bastante diversificado, onde lá circulam 800 médicos, né? Cirurgiões, anestesistas, clínicos, todas as especialidades. E temos 2.000, a Unimed toda hoje, ela tem mais de 2.000 colaboradores e 1.400 ficam só no hospital. Então, eu digo que lá circula por dia muita gente, é uma coisa que a gente tem que ter muito controle, muita responsabilidade e os fluxos, né, dessas pessoas. E lidar com pessoas não é fácil. O ser humano, como dizia, o ser humano é muito complexo, né? E a gente lidar principalmente... O nosso foco é a segurança e o bom atendimento aos nossos clientes. Então, os pacientes, a gente faz de tudo para que ele entre e saia sem nenhum dano, vamos assim dizer. Porque nós sabemos, a literatura diz que em qualquer hospital, qualquer um, seja aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, existe um risco de 30%, vai haver algum erro quando o paciente está internado. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não têm noção. Como é que acontece isso? É a questão da teoria do queixo suíço, né? Verdade. Às vezes alguma situação ela passa despercebida, mas que tão logo é identificada, ela é corrigida como
acontece nos aviões também, né? Verdade. A gente viu, isso foi muito debatido, né? Teve um livro chamado Raio Humano, porque a gente sabe que ninguém sai de casa no seu senso normal e vai dizer, hoje eu vou prejudicar alguém dentro do hospital. Não existe, mas os erros acontecem, né? Então, nós que a gente faz a gestão, a gente precisa criar barreiras para minimizar esses riscos. Eu li uma vez uma teoria que era a teoria do piloto automático. Isso. Muitas vezes o cérebro ele gosta de economizar energia, né? É a coisa que ele procura fazer de alguma vez. Você sai de um lugar e chega a outro e às vezes não tem noção de como chegou àquele local você dirigindo. A mesma coisa, às vezes você está de plantão, às vezes você atende alguém e invariavelmente pode acontecer de você também, em algum momento, ligar o piloto automático e fazer alguma coisa que habitualmente você está acobertado. É o caso de, cada vez mais frequente, a identificação de rótulos com marcas totalmente diferentes para não confundir o cérebro, né? Perfeitamente. No hospital, a gente tem vários setores, várias unidades, né? A gente lida com um público, com os pacientes, os colaboradores, os familiares desses pacientes, o próprio corpo clínico. Então, para você fazer uma governança do corpo clínico, a gente precisa ralar e a gente tem que ter esse entendimento e a ajuda desse corpo clínico, porque ninguém faz a gestão sozinho. Ninguém faz. E tem também, assim, hoje a gente tem uma sociedade muito líquida, né? É aqui e agora. E as pessoas querem as coisas, às vezes, de maneira rápida, que nem sempre é possível atendê-las da forma como elas querem. Isso acontece com muita frequência. Demais. Depois do advento das redes sociais, né, em que a notícia chega rapidamente, né? A rede social, ela traz muita coisa boa, mas também traz muita coisa ruim, né? A gente sempre diz que rede social conseguiu aproximar quem está longe e separou quem está perto, né? São dois paradoxos, né? Incrível. Mas dentro hoje de uma estrutura hospitalar, isso aí é pura verdade, a cobrança, a exigência, né, da mídia, da rede social. Os clientes também estão mais estudiosos com o Google, né? Então, hoje, quando ele chega dentro de um hospital, ele já sabe ali o que é que a patologia, a doença lá do seu ente, o próprio paciente também lê, ele estuda, ele tem acesso hoje às informações que antigamente a gente não tinha. Então, isso às vezes também facilita muito, até para o entendimento deles, mas prejudica também. E também tem a questão da cobrança aumentada, porque muitas vezes, como diz, o Google ele informa, mas informação é diferente de conhecimento. O conhecimento é quem detém, habitualmente, é o profissional médico que identifica que, como a salada, o tomate não deve ser usado, né? É verdade. Apesar de ser uma fruta. E isso eu acho que acontece com frequência, né? A pessoa acha que viu no Google e já tem aquela ideia que tem que ser feito daquele jeito, quando na realidade o profissional ele tem um conhecimento que ele sabe distinguir o que é informação do que é esse conhecimento e experiência, né? Isso, né? Eu tenho 35 anos de formado e a gente vê a evolução que a medicina de antigamente, era ela, né, praticada, e hoje as tecnologias, a inovação. Então, a gente vê que houve a medicina hoje é muito dinâmica, né? A cada dia tem uma tecnologia nova, a cada dia tem uma invenção, e a gente sabe que o que vai acontecer com a medicina, as ferramentas, os exames e tudo, a inovação, inteligência artificial, a gente não sabe o que é que vai acontecer nos próximos 5 anos. Então, a gente tem que sempre estar se atualizando e a gente também tem que ter essa informação para os nossos clientes. Em relação a essa parte de tecnologia e implementação de novas tecnologias, houve um avanço considerável na referência do hospital, né? Em termos de agregar algumas tecnologias, inclusive a questão até do prontuário do próprio Sim. paciente, né? E a facilidade do hospital sem papel, praticamente, né? O hospital da Unimed, há muito tempo que ele não tem papel. A gente utiliza o prontuário eletrônico,
Então, todas essas informações, elas ficam arquivadas, né? Registradas. Ficam registradas, né? Então, a gente acompanhou em todos os setores, no parque tecnológico dos equipamentos de UTI, de centro cirúrgico, né? Do CDI, em termos de equipamentos de tomografia, ressonância, eco, endoscopia, ultrassom. Então, isso, cada vez a gente precisa atualizar esses equipamentos para a gente poder dar uma assistência melhor aos clientes, né? Eu sempre acho bom quando tem uma feira hospitalar, que essa feira existe em São Paulo anualmente, e a gente, quando vai para uma feira para outra, em um ano já os equipamentos já são totalmente diferentes. Né? Mas isso tem um custo, viu, Cláudio? A gente sabe que isso tem um custo e não dá também, às vezes, para a gente acompanhar. Para repassar. Não, porque a conta, alguém tem que pagar essa conta. E quem fecha essa conta? Quem é que vai pagar essa conta? O plano de saúde, né? Os usuários também do SUS. Então, enfim, é uma conta que não fecha. E às vezes tem tecnologia que talvez não agregue tanto valor com o tempo. E aí você tem que avaliar custo, benefício e efetividade, né? É verdade. Uma vantagem hoje que a gente tem lá na Unimed é que o nosso hospital, ele é certificado. É um hospital acreditado, tem uma acreditação internacional, uma acreditação canadense, né, chamada Quemento, que nada mais é de que a gente organizar os fluxos desses pacientes, os protocolos. Então, isso torna um hospital em que o recurso ele é mais bem utilizado, né? É aquela história, fazer mais com menos. Então, a gente vê que a gente tenta fazer um hospital mais eficiente, né? Minimizando os desperdícios, que a gente sabe que são inúmeros os desperdícios que existe hoje, né, na medicina, uma sobrecarga de exames, principalmente, né? Então, enfim, a gente tenta organizar com esses protocolos. Então, eu acho que é uma boa. A certificação é um caminho sem volta, irreversível. A certificação, você falou um aspecto importante, ela traz dois aspectos que são fundamentais. Um que você destacou, a questão da segurança na aplicação de recursos e utilização de protocolos, e o outro é a questão da qualidade do serviço, né? Sim, a segurança do paciente, a qualidade assistencial, é muito importante. No caso, a gente começou com a acreditação pela ONA, né? Pela ONA. Eu fui o pioneiro, né? O Hospital da Unimed foi o pioneiro aqui, aqui no estado. Na época, eu já fui diretor na época de 2008 a 12, a gente foi muita luta, muita mudança de cultura, viu? A acreditação é uma mudança de cultura. E na época, né, a gente conseguiu um ONA 1. ONA 1 é simplesmente ter a documentação em dia e a segurança do paciente. Enfim, então a gente passou para a ONA 2, para a ONA 3, né, que é a excelência da gestão, vamos assim dizer, e hoje a gente tem uma certificação internacional, né? Então a gente já afastou o ONA, a gente não segue mais ONA e a gente segue essa certificação. Você falou uma coisa, eu acho que não foi fácil, porque eu lembro, um dos cursos que eu fiz... Quase que eu era assassinado. Eu lembro que o primeiro hospital aqui na Paraíba certificado foi, não sei, acho que foi coincidência, foi o Hospital de Guarnição. Foi, me lembro. E é muito fácil você trabalhar quando as coisas vêm de cima para baixo, sem questionamentos. Um hospital militar, né? Porém, no hospital com corpo clínico, você coloca variado, nem sempre todas as pessoas estão preparadas para entender esse processo e aceitar com facilidade. Precisa trabalhar muito, né? E teve um histórico... Teve um histórico, né? A gente iniciou esse processo, vamos assim dizer, foram 2 anos para a gente sair do 0 para o ONA 1. Muita atividade, muita reunião, muita discussão, muita palestra. A gente também pediu ajuda ao Hospital da Unimed Fortaleza, na época, que já era acreditado, e eu fui lá várias vezes e a roda já estava inventada, era copiar e colar aqui. Eu ia para lá, trazer as coisas de lá para cá.
E para a gente implementar essas mudanças, né, o corpo clínico e aquela história, quando tem mudança, vai mudar e a galera, muita gente acha que vai ser pior. E é resistente. E é resistente. Ainda hoje, a gente, apesar de não se discutir mais a qualidade, a realidade de um hospital acreditado, ainda existem alguns colegas que são relutantes na acreditação, acham que é muito desperdício, é muito papel, essa coisa toda, é muita burocracia. Mas, enfim, isso já está superado, né? É uma minoria ainda. E a gente tem que seguir em frente e procurar mais, porque é uma melhoria contínua, é uma capacitação contínua. Justamente, tem uma periodicidade para a validação desses certificados. Né? A cada 6 meses, nós somos visitados, né? Tem uma visita vamos assim dizer, presencial, que eles vêm, eles analisam, passam em todos os setores, cada setor é visitado. Eles apresentam para a gente uma lista de não conformidades, né, que a gente precisa corrigir. Eles dão um prazo e a gente tem aquele prazo para a gente corrigir. E eles voltam para fiscalizar, para averiguar em loco se o que eles deixaram foram feitos. E está sendo cumprido direitinho, né? Sempre, mas agora sempre tem novidade, né? É uma coisa contínua, mas quando eles acham, deixaram isso aqui, vou dar um exemplo, aí a gente corrigiu, mas ele já vê outra coisa. Então, enfim, é uma coisa contínua e não para. Não é você se preparar para a visita. Isso é uma coisa contínua, isso deve ser feito continuamente, né? Então, enfim, vale a pena. Eu já fiz vários cursos de acreditação e sei que isso é no mundo todo, certo? Qualifica os hospitais até, é como se fosse um selo de qualidade. E isso vai acontecer em breve, já está acontecendo em alguns países, como se fosse você quando vai para um hotel, Cláudio, você não olha lá as estrelinhas. As estrelinhas, né? Vai no TripAdvisor, aquele negócio, vai no Booking. Então, mesma coisa, os hospitais. E hoje a própria ANS, ela vamos assim dizer, ela facilita, certo? Ela estimula que os hospitais se capacitem nessas certificações. Inclusive, ela tem uma certificação, né? Tem. Agora, me diga uma coisa. A gente vê a importância, sabe, o conhecimento, a gente vai detalhar mais um pouco sobre isso, mas a população, ela tem essa percepção, essa noção, ela valoriza em algum momento, você vê isso na prática? Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, nosso hospital, a gente, por ser um hospital, na época, já acreditado, facilitou muito os nossos processos de aumento de atendimento. Porque quando tem uma superlotação no hospital, a gente até brinca, são os 3 Es, que a gente tem que ter equipe, espaço para expansão e equipamento. E tem que ter isso tudo programado já, um treinamento. A gente tinha isso, né, para, vamos assim dizer, desastres, né, para outras coisas. Mas quando veio a pandemia, todo o nosso plano de contingência, de expansão, de equipamento e de equipe, a gente conseguiu superar, né? A gente salvou muita gente, faleceu muita gente também, alguns colegas nossos, inclusive, mas a gente conseguiu salvar muita gente, até porque na época a gente foi referência na região. Vinha gente, a gente recebeu. Saber como é que vocês estavam. A gente recebeu o paciente de todo o interior. Veio o paciente de Cuiabá, veio o paciente de Recife, veio o paciente de vários estados para cá, porque a gente virou referência na época. Porque a gente, vamos assim dizer, cada jogador desse time jogou muito bem na sua posição. E a gente se dedicou, olha, para você ter uma ideia, o nosso pico máximo, a gente chegou a ter 86 pacientes de UTI, desses 83 entubados. Foi o nosso máximo, né? A gente tinha 10 escalas de UTI, a gente deu tudo que a gente tinha, né? Então a gente extrapolou por já saber
o caminho. A certificação, eles orientam a gente o caminho. A certificação, ela serviu de base. Lógico, é um exemplo que a gente cita, que a gente viu na prática. O que é um hospital já com todos os seus fluxos já pré-determinados, cada um sabendo o que vai fazer, né? Então, a gente conseguiu até minimizar recursos com isso. A gente tornou um hospital eficiente. E os índices com índices comparáveis aos hospitais do Sul, né? Olha, a nossa taxa aqui de mortalidade, modéstia à parte, superou até alguns hospitais de ponta. Né? Todos os nossos números naquela época a gente superou, né? E, enfim, a gente teve um bom resultado e não se faltou nada. A gente não deixou um usuário da Unimed para trás. Todos a gente acolheu, a gente deu atendimento. O nosso hospital Alberto Urquiza virou o QG, o quartel-general do Covid aqui no estado. No estado, né? E, assim, eu acho que a gente vai continuar com essa entrevista. Eu vou pedir uma pausazinha, porque tem aspectos que eu acho que é fundamentais para a gente entender esse processo, porque, na realidade, muitas vezes, a população não tem ideia... Conhecimento, vamos assim dizer. Do que representa, de fato, e o que está por trás de uma certificação. Então, a gente vai dar uma pausa e volta com a segunda parte. Pode ser? Tá bom, estou aqui à sua disposição.